Paz do Senhor, queridos. Mais uma vez entrando aqui para trazer mais um tema da série Relacionamento. O título do tema de hoje é Saiba ouvir o seu cônjuge. Quem não gosta de ser ouvido? Quem não gosta de ter alguém para desabafar, para conversar, que preste atenção naquilo que estamos falando? Tem muitos casamentos, muitos relacionamentos que acabam por falta de diálogo. Quase sempre alguém, um dos quer conversar, mas o outro não quer. Ambos têm que estar de comum acordo. Quando eu falo aqui, eu não falo só com mulher ou só com homem, eu falo com os dois lados. A quem quiser ouvir. Eu não venho aqui brincar de fazer live ou esperar apenas inscritos ou visualizações, não. Eu tô aqui com um propósito de ajudar famílias. Não faria sentido eu atrair a atenção do inimigo para o meu casamento, para a minha família, porque quando você vai mexer nessa área de relacionamento, de ajudar a reconstruir, você atrai a fúria do inimigo contra a tua própria casa. Não faria sentido eu estar aqui simplesmente para estar ataque, para ter ataque, para ser alvo, se não tivesse um objetivo claro, se Deus não tivesse me chamado, porque quando Deus chama, Ele guarda, Ele protege e Ele ampara. Então, queridos, eu peço a atenção ao que eu vou falar aqui. É um tema que eu relutei para falar sobre isso, mas Deus vem falando comigo e até mesmo cobrando por eu não estar sendo constante, porque muitos precisam de ajuda no relacionamento. Muitos não têm com quem conversar, não têm como pedir ajuda para alguém, porque se for pedir ajuda, tudo que encontra é julgamento, pessoas apontando, falando coisas que não sabe, por muitas vezes até crucificando. Nós estamos aqui para mostrar que tem jeito. Eu não sou alguém que não sabe de nada. Já vivi muita luta no meu casamento. Já enfrentei batalhas para manter ele de pé. Muitas vezes lutei sozinha, muitas vezes falei às paredes, mas Deus, Ele não nos deixa sem resposta. E hoje Ele me trouxe aqui com resposta para você. Talvez você está reclamando, mas você não sabe ouvir. Todos nós, em algum momento, precisamos ou queremos alguém que nos escute, sem nos julgar, sem nos interromper, né? E hoje em dia é difícil.
É louvável o casal que consegue conversar sem agressões verbais ou físicas, que sabe sentar e dialogar. Por muitas vezes você vai conversar com teu cônjuge ou te interrompe ou dá sua opinião para nos machucar, para machucar. Outras vezes não presta atenção no que você está falando. Por muitas vezes finge que ouve, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós precisamos mudar a forma de agir, falar, mas também ouvir. Por muitas vezes falamos tanto, mas quando o outro vai falar, interrompemos, contra-atacamos. A Bíblia diz assim que é melhor ouvir do que falar. Enquanto você ouve, você não está pecando, você não está errando. Enquanto você escuta, você aprende. Enquanto você escuta, você sabe o que o outro pensa. É muito bom ouvir. Por muitas vezes tem palavras que nos machucam, mas saber o que o outro pensa, como ele está se sentindo, é de extrema importância. Talvez hoje você fala, mas nunca parou para escutar, perguntar o que, por que chegou a esse ponto. Às vezes, alguém fala tanto, procura acertar as coisas, procura fazer as coisas da forma certa, mas a resistência do outro lado. Às vezes é preciso recuar e tentar saber o que o outro pensa, o porquê está agindo daquele jeito. Deixar se expressar, se colocar, mesmo estando machucado, se colocar como ombro. Ah, mas é porque o fulano que está fazendo assim, tal. Eu já vi homens falarem assim, mas essa mulher não tem quem lide, meu Deus, ela só quer conversar, só quer falar, só quer isso, só quer aquilo, só isso, aquilo, aquele outro. Mas você já parou para escutar o que ela tem para falar? Ou vice-versa? Gritar, fazer escândalo, só dá ibope para vizinho curioso, só dá falatório na boca dos linguarudos. Você precisa conversar com decência e saber ouvir. Quando o outro terminar, aí você pergunta, eu posso falar, me expressar o que eu estou sentindo? Como eu estou me sentindo? Eu te ouvi? Você pode me ouvir? Eu quero que você preste atenção. Por muitas vezes impomos, mas não sabemos a hora certa de falar. Deus dá à mulher uma sabedoria que, sinceramente, o homem não tem isso. A mulher, se ela souber usar as armas que ela tem, ela consegue alcançar o coração do marido com uma facilidade enorme. Talvez esteja precisando mudar a estratégia, a forma de abordagem. Talvez precisa se calar mais, ouvir mais. Prestar atenção em cada detalhe do que a pessoa tem para falar. Mas tem pessoas que não conseguem ouvir ninguém. Alguém começa a falar alguma coisa, não, mas eu sei disso. Aí o outro abre a boca para falar, não, mas isso aqui eu sei também. E abre a boca. A Bíblia diz assim que é melhor estar em qualquer outro lugar do que estar na casa com uma mulher rixosa. Uma mulher que só arruma confusão, contenda, discórdia, que reclama de tudo.
Uma coisa é você preparar o terreno. Tem coisas que não dá para mim falar aqui, mas eu vou deixar meu telefone na descrição embaixo. Tem coisas que uma mulher se ela for sábia, ela consegue ganhar o marido de boca fechada, sem falar nada. Eu mesmo, no tempo que meu esposo era complicado, vamos dizer assim, eu ganhei batalhas com a boca fechada. De ter vezes ele olhar pra mim e falar assim: nossa, eu não tô te reconhecendo. Cadê a Raquel que ia gritar comigo? Cadê a Raquel que ia brigar, mudou a estratégia, agora tá boazinha? Ouvi muito isso. Ah, tu mudou a estratégia, o que aconteceu? Trocaram minha esposa? Ouvi muitas piadinhas assim. E eu ficava quieta. Machucava. Mas eu comecei a ver a diferença. Entre olhares, sem que ele percebesse, eu percebia, eu via ele me observando. Chegou um dia que ele disse assim: é real isso mesmo? Eu falei: é. Eu falei: do que você está falando? Você está fingindo? Eu falei: fingindo o quê? Não, isso é real. Você mudou mesmo? Por que você tá agindo desse jeito assim, mais na maciota? Você tá tão calminha? Você tá falando comigo assim, ah, mudou agora? Tá brigando comigo no silêncio? Eu falei: por quê? Não, porque tá me incomodando isso. Eu falei: então você precisa mudar? Ah, lá vem você de novo. Eu falei: não, se você não quer conversar, beleza. Tô na minha. Aí ele saiu. Dali um pouco ele voltava de novo. Dava outra investida, tentando provocar para ver se eu caía na cilada. E isso durou algum tempo. Até que um dia ele chegou e falou: o que está acontecendo com você? Eu falei: você realmente quer ouvir? Você vai me escutar realmente? Eu não quero continuar falando para as paredes. Ele disse: não, eu quero saber o que está acontecendo. Sentamos, conversamos, eu falei: olha, por muito tempo eu me senti assim, mas eu tô cansada disso. Foi onde ele começou a mudar também. Hoje, se a gente que vai conversar e um dos dois altera a voz, o outro automaticamente fala assim: viu, tá falando só comigo, não preciso os vizinhos ouvir, não. Automaticamente o outro já baixa o tom, porque não precisa gritar. Quem grita é porque perdeu o argumento. Quem faz bagunça é porque perdeu o argumento. Quem ameaça, quem agride, é porque não tem argumento. Achando que falando mais alto, que agredindo, vai estar cheio de razão. E muitas vezes está totalmente errado. Mas não é usando as mesmas armas que você vai conseguir vencer essa batalha. Todos nós gostamos de alguém, precisamos de alguém que nos escute, sem pegar a nossa história e fazer dela fofoca em rodas de conversa, de tititi. Sair espalhando para um e outro por muitas vezes acabamos falando algo para alguém que não merece ouvir as nossas queixas, que não merece ouvir nada sobre nós. Por muitas vezes, pessoas chegavam para mim e falavam assim: como que tu consegue?
Como que você conseguiu? Muitos não entendem. Por muitas vezes eu falei para Deus, Deus, eu não suporto mais. Deus, por que o Senhor permite que eu viva essa situação? Aí ele dizia assim, calma, que tudo tem propósito. Eu falei, Deus, que propósito? Pode ter alguém me humilhar desse jeito? Como que o Senhor deixa? Quando foi um dia, ele disse para mim assim, filha, entenda uma coisa, na área que você mais é provada é onde eu vou te usar. Como que você vai ajudar outras pessoas se você não tiver um testemunho para contar, se você não tiver algo para dizer, não, eu posso dizer com propriedade porque isso eu vivi e hoje eu tô aqui para falar para você, vale a pena lutar, vale a pena. Mas você precisa pedir sabedoria para Deus. Quantas vezes, queridos, eu dobrava o meu joelho, eu sabia a hora que eu tinha dobrado o joelho, mas perdia a noção do tempo, intercedendo, pedindo a Deus para Deus me dar graça, para Deus me ajudar a limpar meu coração, porque aquilo doía demais. Quando eu não conseguia falar diretamente com meu esposo, dobrava o joelho e falava assim, Deus, eu queria tanto que ele ouvisse isso, isso, isso. Deus, prepara o coração dele para ouvir. Eu preciso conversar isso com ele. Eu preciso dizer para ele, Deus, por muitas vezes Deus dizia assim, deixa eu trabalhar. Tem coisas que não adianta você falar. Tem coisas que é só entre você e Deus. É complicado você não poder confiar em alguém que deveria ser um com você. Mas para isso tem solução. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos. Ele pode e quer te ajudar. Mas também precisamos ter sensibilidade e empatia, saber ouvir, saber compreender. Uma coisa que eu sempre falo para o meu esposo, você pode me falar sobre tudo, tudo. Logo no início, ele escondia as coisas de mim e depois eu descobria coisas tão banais que se talvez ele tivesse chegado e me falado, não teria talvez dado confusão ou não tinha me magoado tanto. Porque de certa forma ele não tinha culpa, vamos dizer assim, na situação. Mas como ele escondeu e eu vi pela boca de outra pessoa, ou fiquei sabendo mais tarde de uma forma mais complicada, aquilo gerou conflito. Uma certa vez ele trabalhava num lugar e um dia eu senti algo assim tão surreal que eu não conseguia explicar o que eu sentia. Toda vez que ele saía para o trabalho me dava um aperto no coração, assim, uma coisa assim que eu disse, meu Deus, o que é isso? Por que eu tô sentindo isso? Aí um dia eu sentei e falei para ele assim, sabe amor, eu tô sentindo algo muito ruim. Eu não sei porquê, mas tá acontecendo alguma coisa no teu trabalho que eu não sei? Que você não tem me contado? Eu quero que você seja sincero comigo. Eu tô pronta a compreender, a tentar te ajudar, talvez em oração, ou não sei. Se tem algo que eu possa fazer. As primeiras vezes ele disse não tem nada. Mas a cada dia aquilo apertava mais, cada dia aquilo ficava insuportável de sentir. Aí eu disse assim um dia, por favor, não esconda nada de mim. Se você tem algo para me falar, eu quero que você me fale. Porque eu não aguento mais essa angústia.
Toda vez que você sai para o trabalho, é sufocante, eu não quero sentir isso. Eu tinha minha filha do meio, bebê nessa época. Aí um dia ele foi sair para o trabalho, algo me disse assim, não deixa ele para o trabalho hoje. Eu falei, como assim não deixar para o trabalho? Passava a van que levava para o trabalho na frente de casa. Aí eu disse assim, como que eu vou fazer isso? Que vergonha eu impedir dele trabalhar, é meio estranho, né? Aí aquela sensação vinha assim, não deixa ele trabalhar hoje, se você ir, a tua família vai se acabar. Aí eu falei, eu vou dar uma de possessiva, eu não posso fazer isso. Aí eu pensei, eu vou conversar, né? Ele não gostava de faltar no trabalho, e isso é bom. Mas naquele dia eu falei assim, eu preciso que hoje você fique em casa. Ele falou, por quê? Eu falei, não sei, eu tô sentindo que hoje, se você ir, vai acontecer alguma coisa ruim, eu preciso que hoje você fique. Ele falou, não posso ficar, eu não posso faltar, a gente precisa do dinheiro, já é pouco ganho, tem que ir. Eu falei, por favor, não vai. Eu insisti tanto que eu cheguei a implorar, falei, pelo amor de Deus, não vai. Confia em mim. Ele olhou pra mim e falou assim, tudo bem, eu não vou trabalhar, mas eu vou pegar minha mala e vou embora, porque eu tô cansada de você ficar dizendo que eu fiz algo de errado, que não sei o que. Eu falei, não tô falando que você tá fazendo algo de errado, eu tô falando que eu tô sentindo algo que tá pra acontecer ou tá acontecendo. Uma coisa que eu aprendi é não duvidar da minha intuição, ela nunca falha. Deus sempre me avisa na intuição. E aí eu orava e dizia, Deus, o que está acontecendo? Por que eu não quero sentir isso? Por que o Senhor está... Só que a cada dia aquilo aumentava. E naquele dia, ele disse, eu vou embora. Aí eu falei assim, tudo bem, você pode ir embora, mas primeiro senta e esfria a cabeça. A van veio, ele foi na frente e falou, não, hoje eu não vou. O cara saiu bravo, mas não me arrependo. Aquele dia, ele ficou boa parte do dia que ele não falava comigo. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu segurei ele em casa? E aquilo a cada dia foi se agravando. Toda vez ele saía pro serviço, aquilo me cortava o coração. Um dia ele falou assim, você tá louca. Você perdeu o juízo. Você tá possessiva. Eu dizia assim, não. Eu tenho certeza que tem algo. Se Deus está mostrando é porque tem algo. Um dia... ele me falou tantas coisas que eu falei assim, eu não vou me importar mais. Eu estendi as roupas da minha bebê assim no levaral, chorando e falando para Deus, Deus, se o Senhor está querendo me mostrar algo nessa situação, então revela, traz o que está oculto à luz. Faz com que de alguma forma eu fique sabendo o que está acontecendo, que ele, com a boca dele, ele confesse o que está acontecendo, porque eu não quero mais essa angústia. Se for alguma coisa que o inimigo trouxe para acabar com o meu casamento, então agora eu dou uma ordem para que caia por terra, no nome de Jesus. E eu não quero mais isso na minha vida. Chega dessa angústia. Tira essa angústia do meu coração e faz com que isso venha às claras. Traz à luz o que está nas trevas escondido. Eu entreguei na mão de Deus e descansei. A partir daquele dia eu não cobrei mais. Isso eu creio que deve ter sido numa quinta ou numa sexta-feira que eu entreguei para Deus aquilo. Porque eu falei, Deus, eu não aguento mais. Para mim chega. Eu tô cansada de briga, eu tô cansada de cobrar, eu tô cansada de falar e não ser ouvida. Então, Ele sabe que pode confiar em mim. Mas ele não conversa comigo, então eu não sei mais o que fazer. Eu coloquei na mão de Deus e descansei. Quando ele chegou do trabalho, eu fui, eu pedi perdão, eu abracei, eu acolhi. Passou o sábado, ele trabalhou também, chegou em casa. Quando foi no domingo de manhã, a gente acordou, eu olhei para ele e falei, bom dia, cumprimentei e achei que aquele dia ia ser um dia, sabe assim, maravilhoso. Mas naquele dia estava marcado para que uma verdade viesse à tona. Naquele dia, ele me contou que no trabalho dele tinha uma mulher que vestia
contra ele desde o momento que eu comecei a falar para ele que tinha algo de errado, já estava acontecendo. Mas antes de ele me contar isso, ele me contou um sonho que ele teve, um sonho perturbador, um sonho complicado, e ele falou assim, o que significa isso? E automaticamente Deus me deu a revelação do sonho, porque desde criança que Deus me dá a interpretação de certos sonhos, é automático, é Deus que revela. Eu falei, esse sonho quer dizer isso, mas a essa altura eu nem lembrava mais daquilo. Então ele começou a chorar, ele falou assim, amor, eu preciso te contar uma coisa. Eu não sei como é que você vai encarar isso, eu não sei, mas eu preciso tirar esse peso das minhas costas. Eu falei, tu tá me assustando? Calma, deixa eu falar. Eu falei, ok. Sou todo ouvidos. Aí ele disse assim, tem uma mulher onde eu trabalho. É interessante que ele falou assim, ela não chega nem em teus pés. Eu falei, tá, o que tem a mulher? Ele disse assim, essa mulher, ela vem todos os dias com o intuito de querer que eu traia você com ela. Ela já não esconde mais de ninguém, na frente dos outros funcionários. Ela vem, ela fica falando coisas, e foi me falando o que ela falava, foi me dizendo tudo que ela falava, falou assim, eu me desvencilho dela, só que tá cada dia mais difícil de resistir, eu preciso da tua ajuda. Naquela hora foi como se um mundo caísse em cima da minha cabeça. Não pela revelação, mas por tantos dias, tantas vezes, que eu insisti para me falar a verdade. Tudo aquilo poderia ter sido evitado. Aí eu falei assim, por que você não me falou isso antes? Eu tive medo. Falei, medo? Eu abri todas as possibilidades para você conversar comigo. Por que você escondeu? Por que você me chamou de louca? Por que você agiu da forma que você agiu? Então ele olhou para mim e falou assim, eu não sei, mas eu não consegui. Eu peguei minha filha, eu levantei, me arrumei minha filha e falei assim, eu vou sair. Eles, para onde que você vai? Eu falei, não sei, eu preciso pensar. Peguei minha filha, fui para casa do meu irmão mais novo. Cheguei lá aos prantos. Aí ele disse assim, ele te contou? Eu falei, quem contou o quê? Ele disse sim, o Erisvaldo, ele te contou? Eu falei, contou o quê? Da mulher que estava assediando ele? Eu falei, você sabia? Ele falou, sim, só que eu quero que você entenda que não cabia a mim te contar. Eu falei, eu entendo isso. E meu irmão era um amigão para mim, ainda é. Mas ele pediu para ele me contar. Eu falei, você tem ideia? E contei o que tinha acontecido nos últimos dias. Ele disse assim, só que assim, às vezes a gente não conta certas coisas porque a gente tem medo da reação. Eu falei, mas se você me conhece, você sabe como eu sou, mas ele não te conhece. Quando eu me acalmei, eu falei para ele, eu vou para casa. Cheguei em casa, depois de um desacerto, eu perguntei para ele assim, o que você pretende fazer? Ele falou, não sei. Eu falei assim, então agora outra pergunta, o que você gostaria que eu fizesse no teu lugar? Se eu estivesse sendo assediada no trabalho? Eu queria que você saísse. Eu falei, então, o que você deveria fazer? Mas para arrumar outro trabalho, eu falei assim, você arruma outro trabalho. Ou você pode simplesmente mudar de turma. Isso eu posso fazer. Eu falei, então, faz isso aí. A palavra de Deus manda nós fugir da aparência do mal. Fugir das tentações. Não importa se vai te falar que você... você não é homem. Nem. Você é homem de uma mulher só.
Você não tem que dar trela para ninguém, independente do que falarem. Você deve respeitar a tua família e não a outros. A partir daquele dia, eu pedi para ele, eu falei assim, não me esconda mais nada. Independente do que for, você sabe que você pode me falar. Eu vou te ajudar em oração, eu vou te ajudar da forma que eu puder, mas eu vou te ajudar. Para que ser dois, se não é para dividir a vida com o outro? Quando você esconde segredos, você atrai para você a presença do inimigo na tua vida. E onde o inimigo entra, ele entra destruindo tudo. Ele entra para destruir. Porque é só isso que ele faz. Quando você chega em casa, você conversa, quando você chama para conversa, eu tenho algo que eu preciso conversar com você. Aprenda a ganhar a confiança do teu cônjuge. Quando você precisar conversar sobre algo, crie um ambiente confortável. Converse com calma. Dê tempo para outra pessoa raciocinar, pensar sobre o que aconteceu. Peça ajuda em oração. Você precisa disso. O teu cônjuge precisa disso. Quando acaba a cumplicidade, é onde entra a discórdia, onde entra tudo que não presta. Hoje é o outro que precisa. Amanhã pode ser você. Quando você é confiável, quando você é uma pessoa receptiva, que o teu cônjuge vai contar algo para você e você não explode, mas eu sabia disso, eu sabia. Independente do que ele for contar, haja com cautela, haja com sabedoria, com graça. Saiba ouvir primeiro o porquê do quê. Quando você é confiável, você acaba criando um elo inquebrável entre ambos. Quando você é sincero, você abre porta para o outro também ser com você. Quando você é receptível, tem um ouvido para ouvir. Não é à toa que temos 2 ouvidos e uma boca. Você cria uma relação de amizade, no qual o outro não vai querer trair. Não deixe que terceiros recebam a honra que é tua. Por muitas vezes, eu não estou justificando aqui erros no casamento, traições ou coisas do tipo, de maneira alguma, porque eu não aceitaria isso no meu casamento de maneira alguma também. O que eu quero dizer é que quando você não é um bom ouvinte, não é uma pessoa aberta a diálogo, você não é aberta a entender o outro lado, você tem suas fraquezas, ele também tem, ela também tem. Mas ao invés de desabafar com um amigo, com uma amiga, que talvez está de olho no teu cônjuge, que vai te trazer um conselho ruim, pare e conversa com quem realmente deve conversar. Mas tem homens e mulheres que preferem desabafar com terceiros, trazer familiares para o meio do casamento, trazer mais discórdia, contar sobre algo que o outro tem, as fraquezas do outro, expor as intimidades. Você casou para serem um, os dois, não a família toda. Eu não estou falando para você tratar mal a família ou coisa do tipo, não. Eu estou falando que problema no relacionamento você tem que resolver com ele, com ela.
e não descontar em outras coisas. Não procurar a bebida, a prostituição, coisas erradas. Quando há um problema, precisa ser resolvido. Lembra por que você casou. Lembra o que foi que uniu vocês dois. Precisa estar consciente para resolver os problemas. Não espere você perder essa pessoa que você sabe que você ama. Porque um dia vai ser só saudade. Um dia você vai querer ouvi-la, você vai querer ouvi-lo e você não vai poder. Mensagem dura essa. Mas o remédio que cura muitas vezes é amargo. Para que algo ande, precisa de esforço. Precisa ter boa vontade de ambas as partes. Imagina que você e teu cônjuge são as duas pernas. Se uma arrastar, a outra vai cansar mais fácil. E vai chegar uma hora que você vai tombar. Precisa entrar num acordo. Chama Deus para o teu relacionamento. Peça ajuda para Deus, peça sabedoria. A palavra diz assim que a mulher sábia, ela constrói, mas a tola destrói. Muitas vezes você ora pelo teu casamento, ora pelo teu esposo, ora pela tua família, mas com a tua boca você amaldiçoa. Começa a profetizar sobre a vida dos teus. Começa a declarar o que você realmente quer para o teu casamento. Deus, Ele pode mudar qualquer coração. Deus, Ele pode transformar, mas precisa dar lugar. Tem coisas que não dependem da gente. Se você já fez tudo isso, se você já lutou, então você precisa deixar Deus trabalhar. Você precisa deixar Deus agir. Muitas vezes queremos fazer a parte de Deus, mas a nossa nós não fazemos. Queremos falar, brigar, mas a nossa nós não fazemos. A sábia, ela ganha o marido de boca fechada. Só fala o que é necessário. É difícil? É. Eu sei que é. Eu sempre digo que talvez se eu tivesse que passar tudo de novo que eu já passei, sinceramente, eu preferia que Deus me levasse. Eu não desejo para ninguém, queridos, o que eu já passei. Mas uma coisa eu posso dizer, eu venci. E continuo vencendo a cada dia, porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. Deus quer entrar na tua casa, transformar o teu lar, fazer um lar de bênçãos, fazer do teu lar um pedacinho do céu, mas você precisa deixar Deus trabalhar. Seja um instrumento de Deus na tua casa. Ganhe com sabedoria, com graça. Use as ferramentas que Deus deu para você usar. Mulher, Deus te fez tão cheia de virtudes, qualidades, cheia de coisas que você pode e deve utilizar no teu casamento. Mas muitas preferem brigar. Seja alguém amável, alguém que outra pessoa queira estar do teu lado, que não prefira a rua, que não prefira amigos, que não prefira estar na companhia de outrem. É esse o recado de Deus para nossas vidas hoje. Que possamos a cada dia deixar o Espírito Santo moldar o nosso caráter, deixar Ele trabalhar nas nossas vidas, para que venhamos ser pessoas sensatas e saber como agir. Quando um casal se une, são duas pessoas totalmente diferentes, que precisam entrar num acordo,
Mas cada um quer trazer bagagens grandes que não cabem. No casamento você vai trazer aquilo que convém para os dois. Cada um precisa mudar um pouco, cada um precisa tirar aquilo que está atrapalhando. Aquilo que está impedindo de unir, está impedindo de ser um. Se não está havendo aquela colinha ali, é porque tem algo no meio que está impedindo. Precisa remover aquilo que está incomodando, aquilo que está trazendo discórdia. Peça para Deus sabedoria, para você saber o que tirar e o que atribuir. Ao invés de ficar só reclamando, deixa Deus trabalhar na tua vida também. Porque quando eu relutei, eu falei para Deus, eu preciso de uma mudança. A Espírito Santo falou para mim assim, você está disposta a essa mudança? Eu falei, com certeza eu quero. Aí Deus começou a trabalhar em mim. Eu falei, Deus, mas é o outro que precisa. Deus falou assim, para mudar lá, ele tem que ver mudança em você. Você que eu chamei para mudança. Você precisa mudar primeiro. No momento eu fiquei com ódio, eu me revoltei, eu falei, Deus, mas ele está me ofendendo. Porque você está agindo assim, filha. Você precisa mudar aqui, você precisa fazer assim. Não use as armas que o inimigo joga para você, não. Isso não é um ringue. Você tem que batalhar, que seja contra o inferno, não contra você mesmo. Para de sabotar a si próprio. Você precisa usar as armas que Deus deu. Lutar para unir. Mas cada vez que você coloca a mão, você destrói um pouco. Ah, porque ele falou isso, eu não vou me abaixar, porque eu não tenho que relevar isso. Porque onde é que já se viu? Eu não vou me rebaixar. Tá cantando a cantiga de Satanás. Parabéns. Tá nas tuas mãos. Você quer deixar cair? Quer deixar acabar? Ou você quer reconstruir? Se você não quisesse reconstruir, você não estava diante desse vídeo. Então, siga o que Deus falou com você aqui. Faça o que Deus está mandando você fazer. E você vai ver que tudo vai mudar para você. Quer um casamento restaurado? Deixa Deus trabalhar na tua vida. Por muitas vezes precisa ficar mais calada. E deixa Deus falar. É através de você, da tua mudança, que vai haver mudança dentro da tua casa. Você não pode mudar o mundo, mas mude o teu mundo. Mude você, para o que está em volta. Venha ver a luz de Jesus refletindo em você. Vai haver mudança, mas através da tua vida. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada por estar. Tenha paciência de ficar aqui e me ouvir. Amém. Compartilhe esse vídeo, me ajuda a chegar. Tem muitos casais que estão precisando ouvir essa mensagem. Nos ajude a compartilhar. Amém.